Olha, no programa de hoje a gente vai tratar sobre justamente o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que a prioridade do momento é votar o projeto da lei do CARF, aquele do voto de qualidade, e também depois definir o relator da reforma tributária no Senado. O CARF era exatamente o grande objetivo do governo. O governo nunca esteve tão preocupado com reforma tributária. Tanto que aquela liberação gigantesca de 5,4 bilhões em emendas num único dia, que levou o ano a ter 16 bilhões já de valor liberado para emendas, era para a lei do CARF. O que é a lei do CARF? Hoje você tem 4 votos da sociedade, 4 da iniciativa privada e 4 votos do governo para decidir quando você tem ali contencioso tributário. Ou seja, se a dívida tem que ser paga, se o imposto é esse ou aquele, bom, vai para a análise do CARF. Se empatar 4-4, até o momento, por causa de uma lei de 2020 que eliminou esse voto do governo, que é um voto, obviamente, que o governo passa a ter 5 representantes, porque se ele tem o voto de Minerva, esse voto de qualidade, é ele quem decide. Vai ser 5-4 para o governo sempre. Tanto é, para você ter uma ideia, que o governo já está estimando em 50 bilhões a mais de arrecadação só com essa lei do CARF. Onde é que você acha que o governo estava realmente preocupado? Depois, o que aconteceu foi que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, usou toda aquela emenda para também fazer aprovar sem debate a reforma tributária, em que pesem pontos positivos da reforma tributária. A verdade é que foi assodado o debate, não houve, nem passou pelas comissões. Tanto que os senadores até alegam a possibilidade, se isso for pautado para essa semana, quem tem essa prerrogativa é Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Ele tem essa prerrogativa, é muito aliado do governo. O governo tem uma vida muito mais fácil no Senado do que na Câmara. Agora, com toda essa liberação de emendas e também com a troca de cargos em ministérios e tudo mais, provavelmente o governo pode ter também uma maioria na Câmara. Mas, para você ter uma ideia, se Rodrigo Pacheco pautar isso, alguns senadores gostariam de levar isso para a Comissão de Assuntos Econômicos primeiro, lá no Senado. Depois, aí sim, levar para o plenário. Mas Rodrigo Pacheco pode, digamos, ultrapassar essa barreira e jogar diretamente para o plenário, como quer o governo. Tanto que na Câmara houve uma votação simbólica na semana passada. Tamanha a certeza que o governo tinha, depois da votação estrondosa com a liberação de 5,4 bilhões de reais em emendas, que o governo pegou e teve lá uma votação simbólica devolvendo esse voto de qualidade para o governo que foi extinto lá no governo Bolsonaro. Ou seja, 4-4, bom, então não paga o imposto porque houve um empate. Agora não, 4-4, sim. Aí o governo falou, eu vou arrecadar. Aí você entende por que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que para o arcabouço fechar, precisa arrecadar mais 150 bilhões de reais. 50 já viriam do CARF. O que chama atenção porque o governo é um governo perdulário, sim, é um governo que gasta demais, está arrecadando mesmo porque não está criando ambiente para a economia crescer. E a melhor maneira de arrecadar impostos, você sabe, é quando você tem a economia crescendo. Aliás, sobre a reforma tributária no Senado, vamos lá, o senador Portinho do PL, é líder do PL na Câmara, no Senado, perdão, fez uma menção. Vamos lá, temos isso na tela aqui. Ele disse o seguinte: a bancada do PL, você se lembra que na Câmara a bancada do PL votou contra, reclamou, obviamente que não teve debate, mas vamos lá. A bancada é a favor da reforma tributária, porque inclusive ela começa no governo Bolsonaro, o que é um fato. Agora, se é essa a reforma tributária, a correta é o que o Senado agora tem de se dedicar. Podem estar todos os setores da economia atendidos no texto final, podem estar governadores e prefeitos atendidos, ainda há dúvidas sobre os prefeitos, que você estava acompanhando, inclusive, agora com o Pavinato, nessa discussão. Falta agora mostrarmos para a sociedade porque é ela quem paga a conta. Já há estimativas que se a reforma ficar do jeito que está, e muito provavelmente não fique, que os senadores devem interferir no processo, ou seja, colocar uma série de alterações, você vai ter aumento de imposto. E o setor de serviços e a classe média que vai pagar essa conta. Aí tem uma coisa que vale a pena a gente lembrar. Quando a gente fala de modelos econômicos, você tem 2 modelos econômicos muito claros no mundo. Tem os Estados Unidos, né, que é completamente liberal, ou muito mais liberal, e uma economia muito mais forte de Estado, em que o Estado provém os serviços, que é o modelo europeu. Os 2 têm classe média. Por caminhos diferentes, os 2 têm classe média muito forte. Aqui no Brasil, essa reforma, alguns críticos têm sido muito eloquentes nisso, pode esmagar a classe média, ou seja, você vai ter cada vez mais os muito ricos e os muito pobres. A classe média, que é justamente quem dá sustentação para um país crescer e que cresce com qualidade, essa pode pagar todo o preço dessa reforma tributária. Porque você acompanhou, né?
Na semana passada foram colocados uma série de penduricalhos ali, uma série de isenções, isenção para isso, isenção para aquilo. Quando você dá isenção, é simples, alguém paga. Não tem isenção à toa, isenção não cai do céu. Isenção, quando você aprova, esse setor não paga, algum outro setor vai pagar. Aliás, na conversa que eu tive com o governador, em meio a toda aquela discussão que houve depois do desacerto dele com o presidente Bolsonaro, depois se acertaram de novo na sexta-feira, no final de semana, já do ponto de vista político está tudo certo entre eles, ele dizia, se começa a colocar muita coisa, quem vai pagar é exatamente o setor de serviços. Essa taxa, essa simplificação de impostos federais e estaduais que você está imaginando, simplifica sim, em vez de pagar 3 no governo federal, no âmbito federal você paga 1. Em vez de pagar 2 aqui nos estados e municípios, ICMS e ISS, você paga 1 só. Só que qual é o tamanho da alíquota para pagar essa conta? Simplifica, mas paga mais? Qual é o sentido disso? A gente vai tratar desse assunto hoje aqui também para entender o que o Senado vai fazer com esse texto da reforma tributária na Câmara, que sim, foi assodado o debate.